A paz do Senhor Jesus, vamos chamar mais o dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 15, versículo de número 4, que diz: Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, pois isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Estamos diante de mais um capítulo, mais um momento da palavra do Senhor, onde nós vamos falar sobre os 7 anjos, com as 7 taças cheias das últimas pragas. Aqui nós vamos ver essas últimas pragas, o juízo que o Senhor vai derramar sobre a face da terra. Onde nós vamos ver que a partir do versículo 16, nós vamos ver as consequências de tudo isso. Quando ele diz aqui no versículo 1, ainda vi no céu outro sinal grande e admirável: 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. As últimas 7 pragas também são chamadas de 7 taças do julgamento. Elas, na verdade, começam no capítulo 16, e ao contrário das pragas anteriores, são universais e culminarão com a abolição de todo mal e o fim do mundo. Então, esse momento será o momento de que o Senhor, ele vai julgar, ele vai enviar o seu juízo. E aqueles que já tiverem com Cristo Jesus, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, com certeza será o momento do cumprimento de uma promessa a qual todos nós devemos aguardar. No versículo 2 diz: Vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam vencido a besta, a sua imagem, o número do seu nome estava em pé junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Ele fala isso, isso se assemelha ao mar de vidro, descrito lá no capítulo 4, versículo 6 de Apocalipse, localizado diante do trono de Deus. Aqui, eles estavam misturados com fogo e representa a ira e o castigo de Deus contra os ímpios. Aqueles que se colocaram ao seu lado foram vitoriosos contra Satanás e sua besta maligna. Então, todos aqueles que se colocaram realmente ao lado de Deus, se colocaram diante do Senhor, em humilhação, reconhecendo as suas falhas, seus erros, se arrependendo, são aqueles que vão estar com o Senhor naquele grande dia. No versículo 3 e 4 ele diz: Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, o cântico de Moisés, ele celebra a libertação do povo de Israel do Egito. Está lá em Êxodo, capítulo 15. Então, agora, o cântico do Cordeiro, ele celebra a suprema libertação do povo de Deus do poder de Satanás. Então, veja como o passado, e o presente, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Então, o cântico de Moisés já tipificava, já apontava para o cântico do Cordeiro, para esse momento ao qual o seu povo de Deus
né, foi liberto da garra de Satanás. Versículo número 6 ele diz, 5, e depois disso olhei e abriu-se o santuário, o tabernáculo, o testemunho do céu. Do santuário saíram os 7 anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro e resplandecente e usavam faixas de ouro na altura do peito. Um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelo século dos séculos. O santuário encheu-se de fumaça, da glória, do poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumasse as 7 pragas do seu anjo. Então, essa imagem, né, ela leva-nos de volta no tempo da época do êxodo no deserto, né, quando a Arca da Aliança, né, que era o símbolo da presença de Deus entre seu povo, né, residia no tabernáculo. Os anjos que assim, ou melhor, que saíam do templo, estavam vestidos com vestes brancas de linho puro e resplandecente, e cintos de ouro em seu peito. Seus trajes, que são uma reminência do vestuário do sumo sacerdote, mostra que estão livres da corrupção, imoralidade e injustiça. Então a fumaça que enche o templo e a manifestação da glória e do poder de Deus, não existe nenhum escape a esse julgamento. Então, enquanto há tempo, nós precisamos se arrepender e confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque a gente vê tudo que está na palavra do Senhor, que apontava para esse momento, que apontava para Cristo, aconteceu. E muitas outras estão acontecendo. E outras vão acontecer. Então é tempo de se arrepender, é tempo de voltar realmente ao início de tudo, a voltar-se para a palavra de Deus. Quando ele diz ainda no versículo 8, o santuário encheu-se de fumaça, da glória do poder de Deus. Ninguém podia entrar no santuário, enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anos. Então o nosso reino eterno com Cristo não se iniciará até que todo mal seja destruído por seu juízo. Todo aquele que é fiel deverá esperar pela revelação desse momento. Então, se você está esperando pela revelação desse momento, tenha certeza que breve acontecerá, em breve o Senhor virá. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, e o Espírito Santo de Deus, ele fale mais e mais ao teu coração, que essa palavra seja uma palavra de despertamento para a sua vida. Que Deus te abençoe.